Oi, pessoal, aqui é a Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa, Escola de Idiomas. Vamos continuar o nosso curso de instrumental, hoje trabalhando o módulo 11, que muita gente antiga sabe da expressão parece, mas não é? Vamos ver agora, no nosso curso de instrumental que eu fiz, o módulo 11, que são os falsos cognatos. A gente aprendeu sobre os cognatos e agora a gente vai ver os falsos cognatos, porque eles são o famoso denorex, parece, mas não é? Parece remédio, mas não é? Bom, são os falsos cognatos. São aquelas palavras que são parecidas com o português, mas têm uma tradução e um sentido completamente diferente. Tem que ter muito cuidado, né, para poder reconhecer e trabalhar esses falsos cognatos, porque em questões de prova, de concurso, sempre tem uma questão de falso cognato que cai. Então, no download do módulo 11, eu separei lá uma lista com os principais falsos cognatos que existem. E tem lá o falso cognato e a equivalência dele no português, qual que seria? Por exemplo, se eu te falar prejudice, você vai pensar que é prejuízo, mas prejudice não é prejuízo, ele é preconceito. Aí, tudo bem, tá lá na lista dos falsos cognatos, prejudice, preconceito. Mas como é que fala prejuízo, então, em inglês? Prejuízo é loss, no sentido de perda. Então, eu fiz essas duas listas para vocês, ok? Sempre bom dar uma lida nos falsos cognatos antes de fazer alguma prova, tudo, porque isso pode dar uma luz. Muitas vezes eles passam tão desapercebidos que mesmo se você estiver fazendo uma prova que pode consultar no dicionário, como muitas provas podem, por exemplo, as provas da UFMG aqui em Minas, você pode usar o dicionário durante a prova, mesmo assim costuma passar desapercebido e você redigir uma resposta errada. Então, vamos estudar agora os tipos de falsos cognatos, né? Falsos cognatos são palavras normalmente derivadas do latim que, no caso, parece com português, mas acabaram adquirindo significados diferentes, né? Tipos de falsos cognatos. Eu tenho os falsos cognatos puros, aqueles que apresentam significado completamente diferentes. Esse aí é o puro mesmo, é o verdadeiro. Por exemplo, adept, que é o especialista em um determinado assunto. Argument, que não é argumento, é discussão. College, que não é colégio, é faculdade. E prejudice, que é preconceito, não é prejuízo. Os eventuais, eles apresentam vários significados, sendo um deles semelhante ao português e o outro não. Então, dependendo de como que ele vai aparecer, ele vai ter uma tradução ou cognata ou não. Eles também são chamados de palavras polissêmicas. Exemplo, medicine. Medicine pode ser traduzido como medicina em alguns casos e pode ser traduzido como remédio em outros casos. Subject pode ser traduzido como sujeito, em alguns casos, ou matéria de escola, por exemplo, em outros. Agora você vai fazer o download do PDF do módulo 11. Lá tem um texto que a gente vai trabalhar, que foi um texto todo montado, cheio de falsos cognatos. Você vai ler o texto, pode consultar o significado deles na lista dos exercícios, e aí a gente vai fazer as atividades. Vamos lá. Aqui está um texto. Todas essas palavras em vermelho são falsos cognatos. Então, você pode procurar o significado delas na lista. Se não tiver como imprimir, bota o pause aí e lê o texto com calma.
Muito bem. Questão 1. Quem participou da reunião citada no texto? Alternativa B é a alternativa correta, gerência e os representantes do sindicato. Gerência e governo não foi, sindicato e representantes da União também não foi, e a secretária aposentada também não. Questão 2. O que foi decidido no final desta reunião? Se você pensou na alternativa D, você acertou, que uma nova reunião seria marcada para assinar a versão final do acordo, ok? As outras alternativas estão erradas. Aposentados não poderiam mais trabalhar na empresa, não. Que a gerência seria mais compreensiva com os aposentados da empresa, não. Que o sindicato conseguiu diminuir a carga horária, também não. Nada disso foi falado na reunião. Questão 3. O que foi questionado pelo colega de trabalho do autor? Resposta correta, letra D, que o acordo seria contra as normas da empresa, que é não aceitar funcionários que já estejam aposentados. As demais alternativas, também diminuição, aumento da carga horária, diminuição dos dias de folga, não fala, que as condições da aposentadoria não estavam de acordo, também não fala, e que a gerência não estaria preparada para qualquer concessão, não fala. Questão 4. Por que o autor não quis discutir o assunto naquela hora? Alternativa correta, letra C, porque havia pessoas estranhas no escritório. Aí ele não quis falar. Não era porque ele estava atrasado, não é porque ele estava muito nervoso, e nem porque o gerente não estava concordando com a discussão. Resposta certa, letra C. Questão 5. O que o autor fez depois do almoço? Alternativa correta, letra C. Ele assistiu uma palestra. Ele não foi a uma reunião de sindicato, não foi ao banco e nem foi visitar o prefeito. Ele foi assistir uma palestra. Questão 6. O que o prefeito discursou na palestra? Alternativa correta, letra A, que em seu governo iria fazer várias melhorias nos programas de educação do bem-estar social, construir uma biblioteca pública, estabelecer limites rigorosos para emissão de gases veiculares. Então, foi isso que foi discutido na palestra dele, né? Incentivar os idosos a voltar à faculdade, não. Diminuir os impostos, ele também não falou disso. Angariar fundos para melhorar o ensino superior, ele também não falou sobre isso, não.
Vamos conferir agora a tradução do texto? Bom, gente, esse é um texto muito especial porque ele foi trabalhado com bastante falso cognato. Você vai ver pela tradução que se você lê o texto sem ter noção nenhuma de falso cognato, você vai ficar mais perdido do que cego no tiroteio, né? Então, por aí, para você ver que o falso cognato, ele vai te pegar no contrapé, com certeza. Um dia no trabalho. De manhã, participei de uma reunião entre representantes da administração e do sindicato. A discussão foi muito abrangente, cobrindo tópicos como horário de trabalho, dias de folga, idade de aposentadoria, etc. Os dois lados estavam interessados em um acordo e prontos para se comprometerem. A secretária registrou tudo na ata. Finalmente, eles decidiram marcar uma nova reunião para assinar o acordo final. De volta ao escritório, um colega meu me procurou, me perguntou se eu havia percebido que o acordo proposto seria parcialmente contra a política da empresa de não aceitar trabalhadores que já se aposentaram. Eu fingi estar preocupado e atrasado para um compromisso e fui para o refeitório. Na verdade, eu não queria discutir o assunto naquele momento em particular, porque havia pessoas estranhas no escritório. Após o almoço, assisti uma palestra do Perfeito, especialista em legislação tributária, pós-graduado em ciências políticas. Ele disse que seu governo pretende ajudar programas de assistência social a idosos a arrecadar fundos para melhorar a educação universitária, construir uma biblioteca pública e estabelecer limites mais rígidos para as emissões de gases por veículos, porque ele supõe que é isso que as pessoas esperam de seu governo. Ó, até deu sede. Perceberam aí que a tradução não tem nada a ver com o texto, assim, se você for ter que traduzir literalmente, vai dar tudo errado. Então, uma dica, cuidado com os falsos cognatos. Chegamos ao final da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, porque ainda tem muita coisa para fazer. Vai lá no Instagram correndo, me segue lá, Facebook, e não esqueça de ir no YouTube para se inscrever no meu canal para muitas novidades de inglês, de cultura, de matemática, tem material para criança, tem tudo lá, vocabulário. Nos vemos na aula 12, que é o módulo 12. Um grande beijo.